Agora eu vou te mostrar, continuando sobre corrimento vaginal, sobre a vaginose bacteriana, que é outra infecção ginecológica, outra infecção vaginal, mas que não é sexualmente transmissível. Então não tem necessidade de tratamento de parceiro, nada disso. Só se o parceiro, obviamente, tiver algum sintoma, mas que não é decorrente de infecção sexualmente transmissível. Como é que é a fisiopatologia da vaginose bacteriana? Eu já falei um pouquinho com você sobre isso. É um desequilíbrio da microbiota vaginal. Você vai ter a redução dos lactobacilos acidófilos e aumento de bactérias anaeróbias. Geralmente, você tem um equilíbrio desses micro-organismos, você pode ter cândida, você pode ter anaeróbios, você vai ter lactobacilos acidófilos. Esses lactobacilos acidófilos são os responsáveis por manter o pH vaginal tendendo a ácido, pH vaginal normal abaixo de 4,5, e nessa situação da vaginose bacteriana, por exemplo, você tem um desbalanço disso, você tem a redução desses lactobacilos acidófilos e aumento das bactérias anaeróbias. No que você reduz os lactobacilos acidófilos, você vai ter um aumento de pH. Então a gente tem que na vaginose bacteriana, em geral, o pH vaginal é maior do que 4,5. Vou falar mais sobre isso quando a gente estiver vendo o diagnóstico. E quais são as bactérias anaeróbias que se proliferam? Principalmente Gardnerella vaginalis, mas também Prevotella, Ureaplasma e o Mycoplasma. Então guarda esses 4 agentes etiológicos, mas sabe que o que mais aparece em prova é a Gardnerella vaginalis. Então guarda essa fisiopatologia, um desequilíbrio da microbiota, redução de lactobacilos acidófilos, com isso o pH sobe e você vai ter aumento de anaeróbios, principalmente Gardnerella vaginalis. E qual é a clínica dessa paciente com vaginose bacteriana? Aqui eu abreviei vaginose bacteriana como VB. É um corrimento vaginal fétido, mais intenso após relação sexual, principalmente relação sexual sem preservativo e durante o período menstrual. É um corrimento vaginal branco acinzentado ou amarelado, em geral fluido, cremoso ou bolhoso. Então você repara que essa caracterização do corrimento é diferente do corrimento da cândida. O corrimento da cândida a gente descreve como um branco grumoso, como se fosse leite coalhado, como se fosse mais caseoso. Esse aqui é um corrimento branco acinzentado ou amarelado e ele é mais fluido, mais cremoso, podendo ser bolhoso. E outra característica é dor na relação sexual. Não é tão frequente, mas pode acontecer. Na vaginose bacteriana, o principal dos sintomas é o corrimento vulvovaginal, corrimento vaginal, com essa coloração branca, fluido, cremoso, bolhoso e odor fétido. Um odor extremamente fétido, que é descrito nos livros até como odor de peixe podre. A gente vai ver mais para frente, quando eu falar do teste das aminas novamente, que na vaginose bacteriana o teste das aminas vai ser positivo. Então, diferente da candidíase, que além daquele corrimento branco, grumoso, tinha grande irritação vulvar, tinha prurido, escarificação, edema e hiperemia, na vaginose bacteriana você não tem essas alterações de hiperemia, coceira, edema, você tem o corrimento vaginal fétido, principalmente. E como é que você faz o diagnóstico? Novamente aqui a gente entra naquele protocolo do Ministério da Saúde que divide em sem microscópio ou com microscópio. Se eu estou diante de um paciente, coloco o espéculo, vejo que tem secreção vaginal, mas eu não tenho um microscópio, como é que eu faço a minha abordagem para confirmar que aquele corrimento se trata de vaginose bacteriana e que não é, por exemplo, de candidíase? Teste do pH. Pega o corrimento, coloca a fitinha do pH. Eu te falei que a vaginose bacteriana, você vai ter redução dos lactobacilos acidófilos. Se você tem redução desses lactobacilos, o pH acaba ficando mais alto. pH na vaginose bacteriana maior do que 4,5. E o IF teste, que é aquele teste das aminas, o teste do KOH, você vai pegar essa secreção, vai colocar uma gotinha do KOH. Esse teste vai ser positivo. O que quer dizer o teste positivo? No que eu coloco essa gota do KOH, você vai ter a volatização das aminas. Essas aminas, às vezes, aparecem esses nomes, principalmente putrescina e cadaverina,
E isso aí vai dar um cheiro de peixe podre, um odor de peixe. É o chamado whiff test positivo ou teste das aminas positivo. É o teste do KOH. E as principais aminas que se volatilizam é a putrescina e a cadaverina. Então, sem microscópio, os dois marcadores que eu uso para o diagnóstico são esses: pH acima do 4,5 e teste das aminas positivo com odor de peixe podre. Por exemplo, se eu tiver um microscópio, eu vou fazer uma bacterioscopia com a coloração de Gram. E aí o que eu vou ver? Presença de clue cells. O que são as clue cells? São células epiteliais escamosas cobertas por numerosos cocobacilos. Isso aí sempre cai em prova de múltipla escolha. Ele coloca, fala que a pessoa teve um microscópio, que ela fez a bacterioscopia e que veio com clue cells ou células em alvo. Isso é característico de vaginose bacteriana. Se você pegar uma questão e vier descrição de clue cell ou células em alvo, você sabe que o diagnóstico é vaginose bacteriana. E qual é o tratamento da vaginose? Primeira opção, metronidazol, 250 mg, 2 comprimidos, via oral, 2 vezes por dia durante 7 dias. Na verdade, a metronidazol, 500 mg, 2 comprimidos. Mas o Ministério da Saúde disponibiliza a apresentação em 250 mg. Então, por isso que a gente descreve 250 mg, 2 comprimidos, 2 vezes por dia durante 7 dias. Você também pode fazer, o Ministério da Saúde também autoriza, também recomenda, o tratamento tópico com metronidazol gel vaginal, 100 mg por grama durante 5 dias. Também utilizando um aplicador cheio via vaginal à noite durante 5 dias. Então a primeira opção para tratamento de vaginose bacteriana é metronidazol, seja oral, seja tópico. Se for oral, 250 mg, 2 comprimidos, 2 vezes por dia, ou seja, de 12 em 12 horas, durante 7 dias. Se for tópico, metronidazol gel vaginal durante 5 dias. Aqui presta atenção, porque é gel vaginal, não é creme vaginal. O creme vaginal tem pouca eficácia no tratamento da vaginose bacteriana. Então, se for fazer o tratamento tópico, é metronidazol gel vaginal. A segunda opção, eles dão a clindamicina, 300 mg, 2 vezes por dia durante 7 dias. Ou seja, a gente usa clindamicina de 300 de via oral, de 12 em 12 horas durante 7 dias. Na gravidez, no primeiro trimestre, é contraindicado a utilização do metronidazol. Então, para tratamento de grávida, no primeiro trimestre, a gente usa principalmente a clindamicina. Também 300 mg via oral, 2 vezes por dia durante 7 dias, ou seja, é a mesma opção terapêutica. E no segundo e terceiro trimestre, a gente pode fazer metronidazol via oral, 250 mg, só aí uma diferença na posologia. Ao invés de fazer 2 comprimidos de 12 em 12 horas, a gente faz um comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias. Nos casos recorrentes, a gente vai fazer o tratamento habitual com metronidazol 250 mg, 2 comprimidos de 12 em 12 horas, por um período um pouco alargado, de 7 a 14 dias. Ao invés de fazer por 7 dias, como é o tratamento convencional, a gente faz por 10 a 14 dias. Então, a gente acabou de ver aqui que para vaginose bacteriana, o principal tratamento é a utilização do metronidazol. E você já viu também quais são as manifestações clínicas e quais são as principais formas de diagnóstico que a gente tem disponíveis no nosso dia a dia para vaginose bacteriana.